Antes da gente começar, essa reunião está sendo gravada, né? Para quem não conseguir participar, poder ver depois. Antes da gente começar, eu queria recitar um poema que eu fiz para um curso da Universidade Emancipa. Para quem não sabe, a Universidade Emancipa é um projeto da Rede Emancipa que oferece cursos de extensão com parcerias com outras faculdades. Esse curso em especial que eu estou falando é o curso 100 anos de Paulo Freire e ele está em parceria com a UFABC, já está rolando, tem mais de 17 mil inscritos, assim, tá um sucesso. Mas enfim, eu não vou ficar olhando pra câmera porque eu não consegui ligar, entrar pelo meu computador. Eu tô pelo celular, mas tô aqui, tá bom? É que eu vou ler. Se chama Um Sonho, o meu poema. Eu acho que é isso. Acho que, antes de começar a recitar, eu acho que o Emancipa, ele mostra pra gente muito sobre sonhos, né? E muito sobre correr atrás. E é isso, né? Se a gente não sonhar, acho que o sonho é literalmente não, mas é basicamente um dos combustíveis mais importantes que nos movem. Mas enfim, se chama Um Sonho. Eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia que os moleques da minha quebrada vão poder escolher o que vão ser, e as mães deles não precisarão ter dois empregos para sobreviver. Eu sonho com panelas que não cozinham vento. Eu sonho com casas que não chovem dentro. Eu sonho com salários dignos e não mínimos. Eu sonho com acesso a lazer e à cultura. Eu sonho com uma vida menos dura. Eu sonho com um dia em que a educação vai ser tão libertadora que não vamos mais rabiscar papel e lousa. Vamos desenhar futuros. E os alunos, de tão livres, vão virar passarinhos. E nos seus voos vão mudar o mundo. Eu sonho com professores bem valorizados e apaixonados pelo que fazem. Eu sonho com um dia em que nós vamos nos mover como gente, antes de nos movermos como educadores. Eu sonho com o fim do vestibular. Eu sonho com novas possibilidades. Eu sonho com a educação de qualidade, com a esperança que age. Esperançar. Essa é a minha escolha. Eu sonho com uma educação acessível, que chega no oprimido e que desbanca o opressor. Eu tenho sonhado muito, mas dormido pouco. A realidade me dá angústia e me tira o sono, porque eu sei que se a educação popular não chega, chega o crime, chega o crack, chega a cocaína. E o presídio, cada vez mais lotado, não suporta tanta gente no lugar errado. Deviam estar na escola, mas o sistema os reprovou na vida, e muitos nem tiveram direito à recuperação, morreram no meio da operação. Mas meu sonho segue vivo, pelos que lutaram antes de mim e pelos que estão comigo, pelos muitos que tombaram. Vamos precisar de todo mundo. Educação popular se faz junto, e sonho que se sonha junto, você já sabe, vira realidade. Vamos precisar de rebeldia e coragem. É preciso ter coragem para sonhar, porque sempre vão tentar nos parar. É isso que o sistema faz, nos impede de sonhar. Mas sigamos quebrando as regras. Meu sonho é coletivo, poder para as periferias e emancipação do povo. Nós não vamos e não podemos parar de sonhar e muito menos de lutar. A nossa arma é a educação e a nossa luta é todo dia. Esse é o meu poema para abrir essa volta às aulas do cursinho. A educação popular é uma luta constante, assim, e é isso, é a única arma que a gente tem nesse jogo que é muito desigual para quem é de quebrada, para quem não teve os acessos. Então que a gente sempre tenha isso em mente, que a nossa luta é todo dia. Eu vou só abrir o roteirinho aqui rapidinho, gente, para conseguir prosseguir, porque minha memória é horrível. Peraí. Obrigada, gente, pelos parabéns. Vocês são incríveis. Tem alguma galera entrando aí enquanto isso. Gente, o meu computador ele é igual eu, de manhã ele não funciona. Ele só vai pegar embalo à tarde. Oi, gente, bom dia, desculpa o atraso. Cheguei. Bom dia, Ká. Agora a gente vai para a apresentação da Rede Emancipa, que quem vai fazer é a Patrícia. Pode ir, Paty.
Bom dia a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, essa primeira aula desse segundo semestre. A gente está bem empolgado para esse segundo semestre. E eu vou começar contando para vocês um pouco da história da Rede Emancipa. Eu já peço desculpas se aparecer por aqui alguns gatos, ou se vocês ouvirem algum grito ou choro de bebê aqui no fundo. Eu ia colocar aqui para vocês o negócio, mas eu não vou pôr, porque se alguém pedir para entrar, eu não vou conseguir ver. Mas eu vou falar para vocês um pouco da história da rede. A rede Emancipa, o início dela se iniciou com o movimento de resgate do cursinho da Poli. Antigamente, o cursinho da Poli era um cursinho gratuito, que ele era feito dentro da USP. Em 2005, começou um processo para que esse cursinho começasse a ser pago, mas alguns professores e estudantes colocaram-se contra esse processo para que ele fosse pago. Em 2006, foi feita a refundação do novo cursinho da Poli, no Grêmio Politécnico. Em 2007, foi feita a criação do cursinho Chico Mendes, que foi criado em Itapevi, que foi o primeiro cursinho da Rede Emancipa. O primeiro cursinho da rede, em 2007. Em 2007 também houve a aprovação das cotas na Universidade Federal do Rio Grande, em Porto Alegre. Em 2018, houve a inauguração dos cursinhos populares Paulo Freire. Em 2019, que é no Tatuapé e no Butantã. Em 2009, houve o primeiro dia na USP, que é um evento que a Rede Emancipa fazia, né, todos os anos, não está fazendo atualmente por conta da pandemia. Ainda em 2009, houve a apresentação do PL estadual por cotas nas estaduais paulistas, e ainda em 2009, a inauguração do cursinho Che Guevara, em Porto Alegre. Em 2010, houve o curso de formação A Juventude na História, Sonhos Não Envelhecem, em São Paulo, e a criação dos cursinhos Carolina de Jesus, no Valo Velho, Laudelina, no Ipiranga, Patrícia Galvão, na Vila Prudente, Milton Santos, em Pirituba, Salvador Allende, em Santana, e José Saramago, no Embu das Artes. O primeiro encontro de formação político-pedagógico aqui em São Paulo. Em 2011, houve o seminário As Portas da Universidade, Alternativa de Acesso ao Ensino Superior, também em São Paulo. A inauguração dos cursinhos Emancipa Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Isa Cunha e Belém do Pará, Paieira em Helópolis, desculpa, gente, Edson Luiz, na USP, e Antônio da Costa Santo, em Campinas. Em 2012, foi a apresentação dos PLs da meia entrada e da meia passagem para estudantes de cursinho. Ainda em 2012, inauguração do cursinho nos bairros do Tapanã e aula inaugural do Emancipa em Marabá, Pará. Em 2013, houve a criação do cursinho Vladimir Herzog, no Grajaú, que é o nosso cursinho. O quinto dia na USP, ocupa a universidade e vence a PMEB. E a primeira aula inaugural unificada no MASP. Ainda em 2013, a aula inaugural do Emancipa em Santarém, Pará. Inauguração do cursinho Rosa e Zé Luiz, em São Carlos, São Paulo. Em 2014, houveram mais inaugurações de cursinhos em São Paulo. E o primeiro dia na UFRJ. Em 2015, foi feito a Ocupa Praça 7, contra a redução da maioridade penal no Rio de Janeiro. A inauguração do cursinho Emancipa BH, Uberlândia e Alfenas, todos em Minas Gerais. Em 2016, a ocupação das escolas secundaristas, né? Foi quando houve a ocupação das escolas pelos estudantes do ensino médio. E a inauguração de cursinhos no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo. Em 2016, ainda em 2016, inauguração do Espaço Criança no Cursinho Popular de Alfenas, Minas Gerais, ocupação em defesa da UFRJ, e a luta em defesa das cotas
na UFRGS e no Rio Grande do Sul. Em 2017, houve a aula unificada nacional aqui em São Paulo, onde muitos estados vieram para cá para fazer essa aula. Vieram pessoas de Natal, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Houve também, em 2017, o Encontro Nacional da Rede Emancipa aqui em São Paulo, e a campanha de financiamento coletivo, o Emancipa Muda Vidas, e foi quando houve o lançamento da revista 10 anos da Rede Emancipa. Falar tudo isso, né, aqui a linha do tempo, ela para aqui em 2017, que foi quando foi feito o livro, e essa linha do tempo ela foi retirada do livro, mas desde então muitas coisas foram criadas também, como, por exemplo, hoje a gente tem também a Universidade Emancipa, onde tem cursos com certificado de universidades, qualquer pessoa pode se inscrever e depois, no final do curso, receber um certificado de universidade. Hoje a gente pode falar com muito orgulho que a gente tem a Casa Emancipa, que fica aqui no nosso território, no território do Grajaú, e que a gente já convida todos vocês a conhecerem. Depois a gente vai postar no grupo de vocês as redes sociais para vocês já irem conhecendo o que é feito lá. A gente fala tudo isso da rede para vocês conhecerem que não é só um cursinho popular, é uma rede de movimento popular, né, pela educação. É um movimento social, ele vai muito além do cursinho. O cursinho, eu acho que é a base da Rede Emancipa. A gente acredita que toda mudança, ela começa pela educação, mas a gente quer mudar muitas coisas para além disso, né? A Rede Emancipa, ela tem muitas propostas com a educação. Esse ano está se pensando na criação do EJA, que é Educação para Jovens e Adultos, talvez a criação de reforço escolar para estudantes do ensino regular, né, ensino fundamental, e outras propostas também que já foram feitas. Agora eu vou colocar aqui para vocês, e agora eu vou colocar mesmo, para vocês verem um pouco sobre o cursinho do Grajaú especificamente. Isso. Vocês estão vendo a apresentação? Se alguém puder falar no... Sim. Falar mesmo? Sim. Estão? Sim. Sim. Beleza. Vou confiar que estão. Primeiro eu vou falar um pouco sobre Vladimir Herzog, que é o nome que o nosso cursinho recebe. Vladimir Herzog, ele nasceu na Iugoslávia, nasceu em 1937 e ele veio para o Brasil, foi jornalista, professor e dramaturgo. Eu peço desculpas pela minha leitura, é que eu tenho problema de visão, mas eu não consegui colocar a minha lente antes de começar a aula. O nome de Vladimir tornou-se central no movimento pela restauração da democracia no país após 1964. Militante do Partido Comunista Brasileiro, foi torturado e assassinado pelo regime militar brasileiro nas instalações do DOI-CODE, no quartel-general do 2º Exército, no município de São Paulo, após ser apresentado voluntariamente ao órgão para prestar esclarecimentos sobre sua ligação com o Partido Comunista Brasileiro, PSB. A infância. Vlado Herzog nasceu na Iugoslávia em 1937, pouco tempo depois, em 1941, o país foi ocupado por tropas nazistas, fazendo com que sua infância fosse marcada pelos rastros da Segunda Guerra Mundial e a sua família se refugiasse na Itália. Aos 9 anos, eles foram enviados para Santa Maria, cidade no sul italiano, onde os refugiados de guerra e apatriadas puderam escolher um país para se fixar. Na adolescência, o jovem cursou filosofia na Universidade de São Paulo e também era apaixonado por cinema e fotografia. Sua carreira no jornalismo começou em 1958 como estagiário do jornal Estado de São Paulo, onde foi admitido na redação no ano seguinte. Em 1964, a menos de 2 meses do golpe contra o governo de João Goulart, após a sua morte, 8.000 pessoas
Após a sua morte, 8.000 pessoas reuniram-se na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O ato foi considerado como a primeira grande manifestação de protesto da sociedade civil contra as práticas da ditadura militar. O nome Vladimir Herzog foi escolhido para o cursinho do Grajaú pelos estudantes da rede após uma apresentação da história do Vladimir. Os alunos, os professores e coordenadores daquela época, após ouvir a história dele, acharam interessante. O cursinho naquela época não tinha nome, era só chamado de cursinho do Grajaú, e aí decidiram colocar o nome dele para representar o cursinho. Então, desde então, nosso cursinho recebe o nome dele, do Vladimir Herzog. Aqui estão algumas fotos do cursinho quando ele era no Carlos Aires. Aqui tem algumas fotos do dia na USP, que foi aquele dia que eu comentei que a Rede Municipal ela faz. Aqui são alguns estudantes e professores da Rede Emancipa, na greve geral que houve. Abertura no MASP. Aqui é aquela aula inicial que a gente leu lá, que é realizada no vão do MASP. E essa aqui foi uma excursão feita por alguns professores do cursinho no Museu Afro-Brasileiro. Esse é um pouquinho do nosso cursinho também, falei um pouco da rede, um pouco do cursinho. Isso tudo para falar um pouco da nossa história, um pouco de quem somos, e também para falar que a nossa história está sendo construída, e ela vai ser construída também com a ajuda de todos vocês, né? Acho que, com muito orgulho, acho que a gente pode dizer, por exemplo, que a Lê, que falou para vocês aqui hoje essa poesia muito bonita, ela foi aluna da rede, e ela volta hoje como coordenadora, e consegue contribuir muito, e é isso que a gente quer, né, que a gente gosta de ver, que a gente pretende ver, quando os alunos conseguem adentrar a universidade, conseguem cursar, conseguem voltar para falar, ou não que nem que volte, nem não precisa voltar para ficar. A gente ama quando volta para ficar bem pertinho, mas voltem também quando para falar para a gente, olha, consegui passar. A gente adora ter vocês por perto. A gente ama de verdade porque vocês são muito importantes, né? Como eu falei, para a Rede Emancipa é um movimento social, mas o cursinho, os estudantes, eles fazem muito parte disso, né? Como vocês viram, tudo começou no cursinho, tudo começou com estudantes e professores. Então, eu acredito muito que os estudantes trazem essa força e ajudam a construir muito bem, porque vocês estão muito dentro desse processo, né, de início, de saber qual que é o lugar do estudante, de saber porque precisa do cursinho, e depois de saber qual é a luta, que além de entrar, a luta que a gente trava quando a gente já está dentro das universidades e para concluir todo esse processo de graduação. Então, sejam bem-vindos hoje. A gente espera que vocês, né, fiquem até o final do ano, vocês passem no vestibular que vocês desejam, e depois vocês retornem para o cursinho da forma que vocês quiserem, seja para ajudar, seja para falar passeio, seja para, né, mas a gente espera que vocês voltem. Então, obrigada, gente. Obrigada, Paty. Foi ótima a apresentação. Essas fotos me dão saudade do Carlos Aires. Gente, agora a gente vai fazer uma roda de apresentação dos professores e coordenadores. Eu percebi que eu comecei super a falar e não me apresentei. O meu nome é Alessandra, mas normalmente as pessoas tendem a me chamar de Alê. Eu dou uma ajuda na coordenação do cursinho, já tem um tempinho. Eu fui aluna, eu estudei no cursinho, ganhei bolsa, me formei em serviço social, agora eu estudo serviço social e saúde. E é isso. Quando o cursinho é presencial, vocês tendem a me ver mais, porque eu tô sempre lá dando algumas ajudas, assim, falando para os professores, acabou sua aula, tchau. Porque o professor gosta muito de falar, né? Mas online é um pouquinho mais difícil vocês me verem sempre. Mas é isso, estamos confiantes de que ano que vem a gente possa retornar normalmente.
E é isso, tô aqui porque vocês precisarem. Eu estou no grupo de alunos, então se vocês precisarem me dar um salve no WhatsApp, tamo por lá. Pode ser que eu demore, mas eu respondo. E é isso, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Daí pode ir o próximo professor. Qualquer um, não tem uma ordem? A ordem de chamada, de... Não, pode ir qualquer um, não tem ordem, não. Eu sou traumatizada com ordem alfabética. Por que será, né? Ah, né? Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Karina. Eu dei aula de história já no Emancipa. Hoje em dia não dou mais aula, eu só faço parte da coordenação do Grajaú, tá? Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Maria. Eu dou aula no Emancipa do Grajaú desde 2019 e eu sou da redação. E é isso. Bom, espero que vocês possam curtir bastante, assim, tudo. E a gente vai estar aqui para o que vocês precisarem. E, enfim, eu sei que redação é aquela matéria, assim, meio, né? Porque chega lá no vestibular, a gente não tá com cabeça para mais nada. Mas eu juro que eu vou fazer o possível para tentar deixar uma matéria mais leve, mais tranquila. Eu sei que aquele pânico quando a gente pega a folha é muito real, e eu também já passei por isso. E, inclusive, eu queria falar que eu fiz o Emancipa Carolina de Jesus, no Valo Velho, e, enfim, aí depois eu consegui passar super tranquilo, com toda a ajuda que eu tive lá. Então, eu quero passar toda essa ajuda para vocês também. Enfim, sejam muito bem-vindos. Posso falar? Bom dia. Eu tô um pouco rouca, que eu tô resfriada. Meu nome é Daiane, eu sou nova aqui. Vou fazer parte das aulas de biologia e eu tenho 29 anos. Eu sou estudante bolsista de medicina na unidade de Osasco. E eu vim de escola pública, então eu sei como que é a jornada do vestibular. Eu fiz 6 anos de cursinho, então eu sei como que é difícil entrar numa faculdade pública ou na faculdade que você não precise pagar. E aí eu quis fazer parte, eu conheci a Rede Emancipa pelo Instagram, e aí eu vi que tinha o cursinho e mandei mensagem para a Patrícia e deu certo, e ela falou que eu seria muito bem-vinda e estou empolgada para ajudar e contribuir no que for preciso. Como a Lê disse no poema dela, né? Quando a gente sonha junto, ele se torna realidade. Então, no que eu puder ajudar, eu vou estar aí para ajudar. Obrigada. Bom semestre para gente. Bom dia, meu nome é Heloísa, sou professora de Química aqui no cursinho, estou na Rede Emancipa desde 2018 e no Grajaú desde 2019. É isso, também sou estudante de escola pública, também sei como é difícil conseguir entrar na faculdade, né? Vestibular é uma coisa que consome muito todo mundo, e vim para ajudar, para somar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Bom dia, pessoal. Sou o professor Vitor, de História. Entrei esse ano no cursinho. E para mim é um prazer estar aqui, dividindo esse espaço com vocês, dividindo essa possibilidade de construir conhecimento com vocês, né? Esse conhecimento interdisciplinar, né? Não só de história, mas interdisciplinar, que é importantíssimo, né? Para a vida. Na verdade, não é só importante para o vestibular, para passar na faculdade, é importante para a vida, para que a gente se torne mesmo, para que a nossa jornada, né, em busca ali da completude ali como ser humano siga por caminhos melhores, né, ou mais suaves. Isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui e tamo junto. Bom dia. Desculpa, Helena, você quer falar? Pode falar. Meu nome é Márcio,
Estou no cursinho a partir de janeiro também, né? No começo desse ano. Tentando passar as aulas de física. Como o Vitor disse, né? Conhecimento ele é para a vida, com certeza. Para quem entende as coisas e quem questiona as coisas, talvez tenha uma chance diferente, sei lá. Acho que a gente sempre tem que questionar tudo, 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 de todas as formas possíveis. E tirando todos os vieses ou não, eu lembrei uma coisa que meu pai sempre me falava, que assim, conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar nunca. Podem te tirar o que quiser, menos conhecimento. Então, e o conhecimento é infinito, né? Então, estamos aí empolgados para mais esse semestre. Espero que todas as pessoas aproveitem e peço um favor, encham o saco dos professores. O professor está aqui para não sabe tudo, obviamente, longe disso, mas está aqui para tentar construir juntos, sim, e tem que ser cobrado, entre aspas, para que isso aconteça. Aí todo mundo cresce junto e a gente pode ter uma chance, vamos dizer assim, diferente, ou talvez outra chance, ou outro caminho, sei lá, de chegar a algum lugar. Beleza? Bom dia para todo mundo aí e boas aulas para gente. Abraço. Bom dia, pessoal. Meu nome é Helena. Eu estou no cursinho desde 2019 como professora da disciplina de atualidades. Então, eu vim para trazer, para tentar agregar mais informações do dia a dia para vocês e para a gente conseguir entender juntos os problemas que vão ser, as notícias que vão aparecendo, os problemas que a gente vai encontrando em outros países, a questão mais geopolítica das coisas. Também um pouco de história, então é uma aula bem, vocês vão perceber que é um pouco interdisciplinar também, para ajudar a gente a construir senso críticos e formar opinião, que é muito importante, né? O pessoal falou de conhecimento e tudo mais, então quando a gente se depara com uma situação nova, que a gente não tem conhecimento suficiente para saber, ter uma opinião formada, então aí que eu acho que é importante a gente ter essa disciplina para a gente conseguir saber como procurar as informações, como a gente pode se informar, né? O que é uma boa fonte de informação e como a gente junta os conhecimentos de física, de história, de geografia, de literatura, tudo isso é para a gente conseguir fazer essa base e ter uma opinião crítica, né? Porque quando a gente tem uma opinião bem fundamentada, a gente sabe que a gente está optou por um caminho certo e que a gente pode ajudar outras pessoas nesse processo de aprendizado e também de construção de opinião. Então, eu também espero que a gente tenha um ótimo semestre agora e que em breve, em 2022, o mais rápido possível, a gente possa voltar a ter aula presencial. Então, bom semestre a todos. Nossa, eu sou totalmente do time que não aguenta mais aula online. Mas é isso, com fé em Deus, a gente volta em 2022 firme e forte. Para quem não sabe, oficialmente o nosso cursinho, né, quando é presencial, funciona ali no Céu Vila Rubi e daí o horário é um pouquinho diferente, mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Eu queria pedir agora que os estudantes que estão aí se apresentassem, sei lá, falem se vocês, nome de vocês, idade, se vocês já têm pretensão de algum curso para fazer na faculdade, se vocês já conhecem o Emancipa, o que vocês esperam, como que é para vocês esse lance de aula online também. Enfim, fiquem à vontade, hein? Fiquem à vontade para falar. Não fiquem tímidos, gente. Vocês estão entre amigos. Podem falar, fiquem à vontade.
se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever no chat também. Mas enfim, vou respeitar o direito de vocês de não falar. Então, agora eu passo a palavra para Karina, que vai apresentar a nossa proposta de aulas e também a pauta, as pautas. É isso. Olá, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Show. Vamos lá. O objetivo dessa reunião, né, junto com a apresentação da Rede Emancipa, é também discutir um pouquinho da proposta de aula, tá? Principalmente com os alunos que já estão no Emancipa, né, no primeiro semestre, e com os novos. Eu vou explicar como funciona o esquema de aula, tá certo? Eu vou explicar primeiro como funcionava antes da pandemia, tá? E depois desse sistema online. Antes da pandemia, pessoal, nós tínhamos aulas no CEL Vila Rubi, tá? Era presencial, e as aulas eram aos sábados e é o dia inteiro, tá? Então a gente chegava mais ou menos às 8 horas da manhã e ia até às 17, tá? Nesse dia tinha o horário do almoço, o tempo livre e os círculos. Acho que já falaram sobre os círculos. Então, assim, a gente ficava o dia inteiro no CEL, tá certo? É lógico que tem a questão de ser presencial, então ficava mais fácil. Quando a gente entrou no formato online, por causa da pandemia, a gente viu a necessidade de alterações, até porque ficar online, né, ficar das 8 da manhã às 5 da tarde sentado num computador, poderia ser muito complicado, né, muito cansativo, né, muito massivo. Então, a gente optou por reduzir o horário, tá certo? É interessante colocar que antes da pandemia, a gente tinha duas divisões de grades, né? A grade A, que tinha o número de professores, e a grade B. Então, por exemplo, se você... a gente tinha matemática a cada 15 dias, né? História a cada 15 dias. Com essa redução de horário, nós tivemos que fazer 3 grades, tá? Grade A, de aulas, grade B e grade C. Então, a gente teve que reduzir, né, o número de matérias. Não matérias, mas assim, o tempo entre uma matéria e outra, tá? Então, acabou ficando que história, por exemplo, ia ter uma vez por mês, tá? E qual o problema disso, né? É que realmente vocês têm pouco conteúdo, né? Não tem conteúdo igual era antes, no modo presencial, e também essa questão do distanciamento, né? O professor ficava muito tempo sem ver o aluno, né? Não se criava vínculos, né? Então a gente estava se questionando, né? Qual seria o formato melhor? O interessante é que nesse formato online a gente não abandonou os círculos, tá? A gente deixou os círculos na parte da tarde, então as aulas iam das 8 da manhã até 11h30, tá? Tinha o horário do almoço e às 2 horas tinha o círculo, mas não tinha mais aulas, né? Mais conteúdo de aula, tá? Então, a proposta, né, que eu quero colocar aqui é a gente pensar junto, né, nesse segundo semestre, o que seria melhor, né? É lógico que a gente não vai voltar presencial, né? Até porque a gente sabe dessa questão da pandemia ainda está muito forte, né? Nem todo mundo tomou a vacina, ou então tomou só a primeira dose, tem que esperar a segunda dose. Então, assim, eu acho que é um consenso entre os professores que ninguém quer se colocar em risco, né? Nem os professores, muito menos os alunos. Tá certo? A gente só queria, né, pensar juntos, né, principalmente com os alunos que já estão no Emancipa, esse formato. Se a gente volta com a aula o dia inteiro, tá? E aí seria a aula das 8 às 5 da tarde, né? Com horário de almoço, com círculos, tá? Com grade A e B. Então, teria matéria a cada 15 dias, ou então se a gente permanece nesse sistema que a gente já tá, que é a aula das 8 a 11h30, tá? Com 3 grades, grade A, B e C, tá? E os círculos e aula de espanhol e inglês à tarde, tá? Ficou alguma dúvida nesse sentido da grade, do formato dela? Se algum professor quiser fazer alguma colocação também, gente, fiquem à vontade. Se eu esqueci alguma coisa, assim, pelo que eu olhei aqui no meu esqueminha, eu falei tudo.
Então, eu queria, tipo, propor, né, para a gente pensar. Se tiver aluno aqui que já participa da Emancipa do primeiro semestre e quiser falar, né, como foi a experiência, ou então tá falando, não, Karina, eu quero que continue desse formato, quero que mude, quero ouvir a opinião de vocês agora, tá, gente? Professores também, se quiserem manifestar. Caso o pessoal tiver. Pode falar, Vitor, desculpa. Desculpa. Achei importante a gente ouvir os alunos mesmo, né? Porque nós, professores, assim, a gente vai lá, participa uma hora, dá uma aula, e ok, aí daqui a 15 dias a gente dá outra, tá? Independente do formato, para o professor não impacta tanto, é mais para o aluno mesmo, né? O importante é a gente ouvir deles isso. Oi, pessoal, bom dia. Eu acabei não me apresentando, eu sou Rodrigo Santos, eu sou psicólogo, estou na coordenação do cursinho. E aproveitando o ensejo, só queria passar aqui para a Sabrina e para o Gustavo, né, os dois estudantes que estão aqui com a gente, dar mais uma vez um bom dia para vocês, Gustavo e Sabrina. O Emancipa, ele tem um mantra, né, que a gente aplica, recebe todos os alunos com esse mantra, né, que são os 3 pilares da rede Emancipa, né, que é: todo estudante deve entender o que é o vestibular, né, e todo estudante deve ter um projeto individual, né, um projeto de vida individual, e todo estudante deve fazer parte de um projeto coletivo, né? Então, entender o que é o vestibular, a gente está aqui para ajudar vocês a entender, né? Gustavo, Sabrina, bom dia mais uma vez. E fazer parte do projeto coletivo é o que a gente está fazendo aqui. Estamos nessa coletividade, todos juntos, né? Você estava procurando o chat, Gustavo? Legal, achou? Mudou um pouco, né, o formato do Google Meet, então às vezes a gente apanha um pouquinho aqui para achar as coisas, mas legal que você achou. E essa ideia da assembleia é justamente para a gente pensar o que é melhor para todos, né? E assim, a gente pensar sempre na qualidade ao invés da quantidade, né? Então, acho que queria dar os parabéns mais uma vez de vocês terem levantado cedo nesse sábado para vocês estarem aqui, né? Então acho que já demonstra a vontade de estudar. E a gente queria saber de vocês, assim, particularmente, Gustavo e Sabrina, como que foi o primeiro semestre de vocês, seja na aula online ou na aula presencial, e como que vocês acham que seria o segundo semestre se vocês tivessem aula online no sábado? Se para vocês ter aula online no sábado, meio período, seria melhor do que ter aula o período inteiro, né? Então, essas perguntas que a gente tem aqui para vocês, e queria saber mesmo, conhecer vocês se sentirem bem recepcionados, bem acolhidos, né? Então, a gente queria saber um pouquinho de vocês, como que foi o primeiro semestre, e a parte principal, como que vocês acham que o segundo semestre seria melhor para vocês? Se seria melhor a gente fazer do jeito que a Karina colocou, meio período, seria melhor a gente fazer aula em integral, né? Então, se a Sabrina quiser começar e falar um pouquinho, e depois o Gustavo falar, a gente está ansiosos para ouvir vocês. Ou se vocês quiserem colocar no chat também, mas se vocês quiserem falar, pode falar, não precisa abrir a câmera. Se quiser abrir a câmera, também abre, né? Então, pode ser? Sabrina, você pode falar um pouquinho para a gente, como que foi o primeiro, como que você imagina que vai ser o segundo semestre, e depois o Gustavo?
Ah, a Sabrina colocou aqui, ó, eu não fiz o primeiro semestre, mas acho que o período integral seria melhor. Sabrina, você não fez o primeiro semestre de nenhuma forma, mesmo que seja na outra escola, você não conseguiu estudar nada no primeiro semestre? Fiquei até preocupado agora. E lá foi presencial ou foi online na escola que você fez? Sabrina? Nesse primeiro semestre que você fez, ele foi online ou ele foi presencial? Ah, entendi. Eu só não sei o que é essa sigla. CMSP. É o Centro de Mídias. Se for o que eu tô pensando, é o Centro de Mídias Ah, de São tá, Paulo. que você faz pela televisão mesmo, né? É É, isso? é tipo um canal no YouTube. Ah, entendi. Ah, legal. Hum, entendi. E então, a Sabrina disse que ela acha que seria melhor período integral. Legal. E você, Gustavo, como que foi o seu primeiro semestre e como que você acha que poderia ser melhor para você no segundo? Se você quiser abrir aqui o seu microfone e conversar, pode ficar à vontade. Gustavo, você está no meio de nós? Ah, o meu áudio está ruim, desculpa. Ah, tá. Também não fiz o primeiro semestre. E o primeiro semestre você não fez nem presencial. Ah, você está chegando agora. E o primeiro semestre você não fez nem online, nem presencial? Nossa, a gente fica triste, né, pessoal, de saber que é, existem pessoas que querem estudar e não conseguiram estudar de forma nenhuma, né? Então, Gustavo, aqui ó o time de pessoas que está aqui para ajudar você e a Sabrina a estudar, né? Então, use e abuse da gente, no bom sentido. Estamos todos aqui mesmo aqui que para ajudar vocês. E, Gustavo, o que você acha? Você acha que para você seria melhor meio período ou período integral, do jeito que a Karina colocou? O que você acha que seria melhor para você? Agora estamos no impasse. Ah, você trabalha no sábado. A gente conversa bastante aqui. Vou ter que pegar a bateria agora. A gente conversa bastante aqui sobre como que o trabalho, né? Ele é uma faca de dois gumes, né? Ele dá uma renda pra gente, mas às vezes ele impossibilita de a gente fazer outras coisas, né? Agora eu vou devolver a bola para Karina, para a Karina para Karina ver como que a gente descasca esse abacaxi, mas estou brincando, a gente descasca o abacaxi coletivamente, né? Boa, jogou a bomba. Então, a gente conheceu um pouquinho do Gustavo, conheceu um pouquinho da Sabrina, muito obrigado mesmo, né, para vocês se permitirem da gente conhecer um pouquinho de vocês, né, e vocês conhecerem um pouco da gente, né, mas vamos tentar bater o martelo hoje, como que a gente sai daqui, se a gente sai daqui na aula integral ou na aula de meio período, tá? O
que você acha, Karina? E agora também a gente tem que devolver a bola para todos os professores também, né? Bom, o Rodrigo quer sair com a decisão aqui. Eu estava pensando, né, já que deu esse impasse de meio período ou integral, em jogar lá no grupo, na real, dos alunos que vão permanecer no cursinho, né? Porque tem os alunos também que acho que por algum motivo não conseguiram participar hoje pela manhã, né, da assembleia, que eu acho que vão permanecer, né? Por mais que sejam poucos, eu acho que vai ter uma galera lá resistente. Ou então até a galera nova que a Paty colocou no grupo. E aí eu acho que a gente pode jogar lá, né? Expor essas ideias, não sei a forma, talvez um formulário, enfim, né? Dar uma conversada essa semana, porque acho que decidir entre a gente é que hoje vai ficar meio, né, arbitrário. Não sei, é uma ideia, tá, gente? Eu acho que o Gustavo, obrigado, Sabrina. O Gustavo colocou muito bem o ponto do trabalho, né, gente? Que a gente também tem que saber da realidade dos alunos, né? A Sabrina já consegue ter a aula integral, porém o Gustavo não, né? Então a gente acha que seria interessante a gente ouvir o outro pessoal que tá lá que não pôde comparecer, tá? Se quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, gente. Eu concordo com você, Ká. Eu acho que é isso, porque, por exemplo, se a gente decidir agora, ou vai ir contra a ideia da Sabrina ou contra a ideia do Gustavo. Então, talvez criar um formulário e dar um prazo para os alunos, porque é isso. Eu acho que tem outros alunos, né? Embora pela questão da pandemia, o online, o nosso número de alunos tenha diminuído drasticamente, eu acho que tem outros alunos que vão continuar assim no cursinho e a gente precisa ouvi-los para poder decidir. Então, sou a favor dessa ideia de fazer um forms e com prazo de. Não sei como é que faz isso, mas tipo assim, com prazo de encerramento. Tipo, até o dia X você pode responder, depois disso não. Durante essa semana, talvez, né? Para preparar para o próximo sábado, né? Sim, talvez até tipo quarta, porque daí a gente sabendo se quarta a galera respondeu mais pelo integral ou mais pelo meu período, a gente monta a grade de acordo com isso. A última pergunta aqui do Rodrigo, ele está aqui atrás para o Gustavo e para a Sabrina. Se vocês, só para a construção desse formulário, se vocês, ele perguntou se vocês acham que a gente coloca para os outros estudantes, se eles preferem, como que é? Meio período ou período integral? O que vocês acham que as outras pessoas iam achar mais interessante? O que vocês acham que as outras pessoas iam achar mais interessante? Meio período ou período integral? É essa a pergunta? O que o Gustavo e a Sabrina acham que as outras pessoas iam achar mais interessante? O que vocês acham, Gustavo e Sabrina? Que os outros alunos iriam achar mais interessante? Oi, pessoal, bom dia. Consegui arrumar um fone aqui, acho que agora vai. Vocês estão me escutando? Show de bola. Então, Aê, Gustavo! Aê, tô feliz de te ouvir. Que bom, valeu, obrigado. Então, conforme esse grande impasse aí, eu acho que, assim, seria melhor fazer em período integral, né? Até porque eu acho que essa é a proposta original do curso. E além do que, essa é uma particularidade minha, né? Eu trabalho aos sábados, enfim. E para os outros alunos, eu acho que a minoria deve trabalhar aos sábados, né? Então, acho que seria melhor fazer integral e eu vou acompanhando até o momento que eu posso, né? Porque aí, em seguida eu teria que trabalhar. Mas justamente para não prejudicar os demais alunos, entende? Obrigada, Gustavo. A Sabrina também colocou aqui. Eu fiquei muito feliz porque cada um foi pensando aqui na questão do outro. O Gustavo falou sobre os outros alunos e a Sabrina falou no Gustavo. Isso já é pensar no coletivo.
Mas como a Lê falou, né, a gente, de qualquer forma, a gente vai fazer o formulário, falando também para os outros alunos que estão no grupo, vendo o que eles preferem, para que todos também possam, de alguma forma, colocar aí sua opinião, mas, pelo que a gente percebeu para vocês, talvez seja mais interessante perguntar se é interessante voltar para o período integral, mas obrigado pela colaboração de vocês. Deixa eu só falar uma coisa. Sai aqui. Então, gente, como a gente tem essa ideia de voltar para o integral, eu acho que o ideal, né, seria, e é uma possibilidade, tanto que a gente está fazendo agora, são gravar as aulas. Então, para quem não pudesse acompanhar todas as aulas do sábado e elas estiverem gravadas, poderia assistir em outros momentos. Então, não teria um prejuízo, assim, de perder aula e coisa do tipo. É uma possibilidade que existe, né, para aplicar. Então, eu acho que essa questão da grade a gente conseguiu resolver. A gente faz o formulário para responderem até quarta-feira, né? Eu já decidi que eu vou fazer já. Carinho, eu gosto. E é isso, Paty. Eu posso ficar responsável de criar o forms assim que terminar aqui. Beleza. E mando lá no grupo para os estudantes. Gente, eu acho que é isso a nossa assembleia. Assim, não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa decidir. Tem? Eu acho que não. Eu só queria, informar, né, tanto a Sabrina e o Gustavo, que acho que esse formato online a gente só permanece esse ano, né? Que o ano que vem a ideia é voltar pro presencial, né? Então, a gente está passando, né, por algumas dificuldades, todo mundo sabe, nesse formato online. Mas, assim, se tudo der certo, ano que vem a gente volta presencial, né? E vai ser maravilhoso. Novamente, sejam bem-vindos. É isso, gente. E ansiosa para voltar pro presencial. No presencial, normalmente, a gente tem muito mais alunos. O Vladimir Herzog é um dos cursinhos, é um dos maiores cursinhos da rede. A gente já chegou a ter 500 alunos. É isso, né? É muito complicado permanecer num cursinho pré-vestibular pelo seguinte motivo: o cursinho é dia de sábado o dia todo. Quem são as pessoas que podem tirar o sábado inteiro para estudar? Por exemplo, acontece muito, o estudante se matricula no cursinho, daí no meio do ano começa a trampar. Daí ele para de ir pro cursinho, porque é exaustivo, né? Enfim. Mas é isso, esperamos que voltemos para o presencial o mais breve possível. Mas por enquanto eu queria falar para vocês, para o Gustavo e para a Sabrina, para vocês permanecerem no online, porque eu sei que é complicado, a minha aula também está sendo online e eu odeio, mas é necessário, né? E é só um tempo, já já passa e a gente volta ao normal. E obrigada por virem agora. Não precisa sair desse link, né? Para a aula de história. Tá, então vocês podem ficar aí nesse link que vai ter aula de história e depois a próxima aula eu não lembro do que é. Mas é isso, Português. obrigada, gente. De português. Português é importantíssimo, história também é importantíssimo. Todas as matérias, na verdade, são importantíssimas. Mas é isso, fiquem aí e boa aula para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais, boa aula, bom sábado, bom Obrigado. semestre para todos. Tchau, pessoal. Boa aula. A gente se vê às 14 no círculo, hein? Eu quero ver vocês dois também lá no círculo, viu? Tchau, pessoal. Boa aula.